Olá, pessoal, mais uma aula de atualidades. Alunos queridos do ensino médio do SESC Cidadania e também do supermédio. Bom, como de sempre, né, pessoal, a gente busca fazer um resumo dos fatos que marcaram a vida nacional e também fatos marcantes no mundo, né? E, geralmente envolvendo o Brasil, ok? O que temos para hoje, né? É, Bom, eu vou começar compartilhando aqui, já vou introduzindo mais ou menos a temática, ok? Bom, eh, no plano internacional, só lembrando, né, pessoal, que essa aula de atualidades para os terceiros anos do SESC tem lá na parte final da tarefa, tá? Vai ter duas questõezinhas, tá? Que para responder vai ter que dar uma olhadinha na nossa aula, tá bom? Então vamos que vamos, pessoal. Essa semana, né, a ONU, os membros da ONU decidiram por votação a participação do Brasil no Conselho de Segurança Rotativo, né, da ONU, tá? Todo mundo sabe que a ONU ela foi criada em 1948, né, oficialmente. Ela foi criada logo em seguida ao término da Segunda Guerra Mundial, buscando, né, agregar todos os países, independente do viés ideológico, tá? Buscar agregar todos os países, países ricos, pobres, bloco socialista, capitalista, enfim. A ONU seria o quê? Um espaço, né? Um fórum em que as nações poderiam ali resolver suas demandas sem partir, né, logicamente, para declarações de guerra, né? Bom, e aí o que temos, né? Nessa formação da ONU, que vem desde esse momento de 1948, e aquilo que todo mundo reivindica, que a ONU está precisando de uma ampla reforma, né? A gente vai falar isso um pouquinho, muito pouco daqui a pouco. O que temos, né? Nós temos o Conselho de Segurança da ONU, mas com os membros permanentes, tá? Quais seriam esses países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão principal, né? Onde nós vamos ter 5 países que, além deles serem permanentes, eles estão, tá, há décadas, né, nesse conselho. eh, Eles têm poder de veto, tá? Eles têm poder de impedir, né, que uma decisão da ONU seja tomada por conta do voto contrário. Então, são 5 países do Conselho de Segurança da ONU, mas são membros permanentes. Quais são eles? Estados Unidos, a Rússia, tá? Estados Unidos, a Rússia, nós vamos ter o Reino Unido, a China e a França. Tranquilo? Esses são permanentes. Acontece que de 2 em 2 anos, nós temos o Conselho de Segurança da ONU rotativo, onde países de 2 em 2 anos, né, participam desse conselho rotativo, têm algumas competências, tá? Mas não tem poder de veto, não tem poder de veto, tá? Mas participa de várias instâncias dentro da ONU. É uma posição importante? É uma posição de vitrine, né? O Brasil, desde a época do presidente Fernando Henrique, o Brasil pleiteia, né, numa possível reforma da ONU, o Brasil pleiteia ser membro do Conselho de Segurança da ONU, mas permanente, né? Nessa reforma da ONU, eles estão querendo colocar mais um país de cada continente, tá? O Brasil disputaria talvez com a Argentina, mas parece que já tem muito tempo que a Argentina não está mais pressionando nesse sentido, mas é mais o Brasil e o México como mais um país representando as Américas no Conselho Permanente da ONU, né? Aí teria a Índia lá na Ásia, se eu não me engano, a África do Sul
pelo continente africano, que disputa com o Egito, né? Então, é isso, numa possível reforma da ONU, o Brasil poderia se inserir. Então, é de 2 em 2 anos, tá? Então, essa decisão dessa semana que o Brasil foi sim, né, eh, eleito, né, vai por eleição, que vai compor esse Conselho de Segurança rotativo 2022 e 2023, é gestão de 2 anos. O que que acontece, pessoal? Acontece que havia uma suspeita de que o Brasil não fosse eleito, né? Por conta de que, segundo os especialistas, o governo do presidente Jair Bolsonaro encontrava-se, de certa forma, meio que, como é que eu posso falar, né? Mal visto pela comunidade internacional, né? Ah, o que que seria mais ou menos isso, né? Por conta de que no governo Bolsonaro nós vamos ter vários atritos, né? Vários ataques à China, não é mesmo? O governo do presidente Bolsonaro se alinhou muito, muito unilateralmente aos Estados Unidos, ao governo do Donald Trump, não assinou alguns tratados que o Trump também não assinou, né, principalmente tratados ligados ao clima e tal. Teve aquele atritozinho, né, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e a França é muito forte dentro da ONU, né? É, mas tudo deu certo. O Brasil, né, é, talvez levaram muito em conta a participação do Brasil via ONU em muitos programas de paz, de reconstrução de países. O Brasil sempre esteve mandando tropas, né, de paz para o Haiti, vai por aí afora. Isso também contou, né, a trajetória do Itamaraty, a presença do Brasil na ONU em várias expedições, tá? Então é isso. O Brasil vai compor o Conselho de Segurança da ONU, mais o rotativo, no biênio, né, 2022, 2023. Bom, o que que nós vamos ter, né? Nós vamos ter ainda no plano da política internacional, né, dos temas internacionais, que eu sempre trabalho na nossa aulinha de atualidades, é a infeliz afirmativa, né, do presidente argentino, né, o presidente Alberto Fernandes, né? O presidente Fernandes, essa semana, ele, como diz na expressão popular, né, pisou na bola, né? Pisou na bola. Eh, Deixa eu explicar melhor, né? Vou até adiantar aqui o slide. O que que foi que aconteceu, pessoal? Ah, o primeiro-ministro espanhol, visitou a Argentina. Então, ele foi recepcionado, né, pelo chefe de Estado da Argentina, que é o presidente, né, Fernandes. Então, ali na Casa Rosada, naquela cerimônia protocolar de chefes de Estado, tal, tal, no pronunciamento, né, na fala do presidente Fernandes, num certo momento, ele, fazendo uma referência ao grande literato Otávio Paz. Otávio Paz, pessoal, foi um escritor mexicano, né? Extraordinário, tinha um talento para escrever, uma coisa assim maravilhosa, ao ponto de ter sido um dos poucos escritores das Américas, né? Da América Latina, a ganhar o Nobel de Literatura, né? Depois dele, só o Gabriel Garcia Marques. Mas, assim, o Otávio Paz, tudo que você lê dele é extraordinário. Pois então, ele fazendo uma referência ao escritor mexicano Otávio Paz, né? De forma equivocada, depois viram que não tinha nada a ver com o Otávio Paz. Então, ele quis falar do México, né? Terminou falando da origem do povo brasileiro e exaltou, né, na fala com o primeiro-ministro espanhol, ele exaltou, né, o povo argentino, tá? Como é que foi mais ou menos a fala dele? Aqui, ó, coloquei ipsis literis aqui, ó. A frase foi o seguinte: os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva,
Mas nós, os argentinos, chegamos dos barcos, os barcos que vieram da Europa, afirmou apontando para Pedro Sánchez, né, que é o primeiro-ministro, é o chanceler, premier, né, lá é chamado de premier da Espanha, e depois referendou, né? O meu sobrenome, inclusive, Fernandes, é uma prova disso, né? Bom, então vamos aqui destrinchar a frase dele, né? Ele diz, olha, como ele tinha feito uma referência ao escritor mexicano Otávio Paz, ele fala, ó, os mexicanos saíram dos índios. Índios aqui é referência à civilização dos astecas, né? A civilização dos astecas, quando os espanhóis aqui chegaram, encontraram uma civilização, cidades astecas maiores até com cidades como Sevilha, né? Como Paris, cidades da Europa, né? Então, olha, os mexicanos, né, saíram dos índios. Ele fez aqui uma referência aos astecas. Os brasileiros saíram da selva. Tá? Aqui ele teria feito uma referência da Amazônia, né? Os brasileiros saíram da Amazônia, né? Índios da Amazônia, né? Quer dizer, selvagens, né? O brasileiro veio do selvagem, né? Mas nós, argentinos, né? Chegamos de barcos, né? Barcos que vieram da Europa. E aí ele referendou mais ainda, inclusive o meu sobrenome, Fernandes, né? De origem espanhola, né, e europeu. Então, logo depois, né, teve um mal-estar muito grande, né, inclusive nas redes sociais. Mais tarde, após uma grande repercussão, o presidente, então, argentino, publicou no Twitter, né, pediu desculpas, afirmou que a diversidade argentina era um orgulho e que não havia tido a intenção de ofender ninguém. Qual o problema aqui, pessoal? Bom, primeira coisa, né? Ele, ele reproduziu aqui uma coisa que os argentinos também vivem, né? O Brasil tem isso, mas os argentinos têm isso de forma muito forte, né? O racismo estrutural, né? Aquela coisa da não visibilidade, não enxergar, né, na história do povo argentino que houve sim escravidão, muitos negros deixaram a África, né, foram escravos na Argentina, que, né, não chamava-se nem Argentina, chamava-se Vice-Reino do Prata, aquela região ali que hoje é Argentina, Paraguai, Uruguai, pedaços do Chile, aquilo ali chamava-se Vice-Reino do Prata, era uma área de colonização espanhola, né? Mas nós tivemos ali, né, a presença das comunidades indígenas andinas na formação do povo argentino, sim. Nós tivemos a chegada de escravos também oriundos da África, ou seja, a presença da matriz negra ali. Porém, né, você tem muitos argentinos, inclusive hoje, né, que esquecem disso, né? A questão da não visibilidade dessas comunidades. Inclusive, ah, ah, dentro da Argentina, você tem uma forte ONG, né, uma organização não governamental, famosérrima, né, que é a Diafar, a Diáspora Africana Argentina, que busca, né, que luta há anos, né, buscando combater essa visão preconceituosa, né? Essa visão branqueadora da história da Argentina, né? Em relação ao Brasil, né, o presidente Fernandes demonstrou uma total ignorância, né? Total ignorância. Bom, primeiro que quando os portugueses que aqui chegaram para colonizar o Brasil, né, de fato nós tínhamos muitos índios, muitas nações indígenas, né? É o primeiro erro dele, né? Nós tínhamos índios não só na floresta amazônica, não só no que ele chama de selva, né? Nós tínhamos, inclusive, muitas mais nações indígenas, né, na vastidão do território brasileiro, fora da floresta amazônica. Já começa por aí, né? Outra coisa, ele de certa forma, ele mostra uma miopia, né, em relação ao Brasil, no sentido de que a formação do povo brasileiro, coloquei até um slide aqui para
ilustrar a formação do povo brasileiro, né? Você tem a matriz nativa, autóctone, a matriz indígena, você tem a matriz europeia por via portuguesa, né? E nós temos também uma grande carga, uma grande contribuição da matriz africana, né? E aí a miscigenação, né? Os argentinos também são produtos de uma miscigenação, é um povo mestiço, né? Mas tem que considerar isso, né? Outra coisa que ele desconhece, que além da chegada europeia aqui, por via de português, nós tivemos outras também boas participações, amplas participações culturais, né? De imigrantes italianos, alemães do sul, a colônia nipônica, os japoneses, né? A comunidade árabe, libanesa, síria. Quer dizer, ele desconsiderou, ele caiu num reducionismo muito grande, né? Os brasileiros vieram da selva, né? É uma visão muito reducionista, né? Muito pequena, né? Ah, e a gente percebe esse racismo estrutural em momentos que já foram desagradáveis. Hoje já está um pouco menor, né? Nós vamos, por exemplo, no campo do futebol, né? Do esporte, né? Nós tivemos no passado vários casos de jogadores brasileiros, negros, jogando né, em competições da Libertadores das Américas, tal, e sempre xingamento de natureza preconceituosa e tal. Nós vamos ter também turistas argentinos chegando, por exemplo, em Florianópolis, nos grandes balneários ali do sul, né, tratando muito mal funcionários da rede hoteleira, tal, né, com palavras preconceituosas, já tivemos casos de polícia, né? No passado foi mais, hoje é um pouco menos, mas existe isso, né? Então, o presidente Fernandes, ele foi infeliz nesse pronunciamento, né? Mas antes dele, pessoal, antes dele, o, o seu antecessor, o Maurício Macri, também em certa ocasião, né, lá no Fórum Econômico de Davos, o que ele fez? Ele, se referindo aos argentinos, né, ele falou: ó, somos descendentes de europeus, somos todos descendentes, a Argentina toda descendente de europeus. Né? Não é bem assim, né? Eles também têm a matriz africana, tal. Né? Bom, quer dizer, ele não reconhece na fala dele a diversidade, né, a composição, né, bem heterogênea, né, do povo argentino, coisa que o brasileiro também é, e a gente tem que exaltar isso, né? Isso enriquece muito a cultura de um povo, né? O sincretismo, a miscigenação, isso é muito benéfico, né? Então é por aí, né? Essa frase dele foi uma frase infeliz, né? Bom, o que nós vamos ter? Foi muito criticada, né? Até o governo brasileiro também formalizou uma crítica. Bom, e aí o que temos nessa semana em termos dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, né? Bom, essa semana nós não tivemos muita novidade em termos de depoimentos, né? Nós vamos ter na terça-feira, né, uma reconvocação do atual ministro Marcelo Queiroga, né? Então, deixa eu colocar aqui. Aí, ó, na terça-feira, o ministro Queiroga é reconvocado, né? E aí, o que nós vamos ter ali na terça inteira, né? Tomou conta da terça inteira. Foi um pouco repetitivo, senadores fazendo as mesmas perguntas, tanto da primeira vez que o Queiroga esteve, né, como também dentro da própria sessão de terça-feira, dia 8. Né, um senador fazia uma pergunta, passava dois, três senadores, um quarto senador fazia as mesmas perguntas. Né. Ficou um pouco repetitivo e cansativo, enfadonho. Né. Bom, mas alguns momentos da fala do Queiroga, né, se destacou, né? Bom, primeiro que ele foi emparedado, né? O senhor é a favor, né, da realização no Brasil da Copa América, né?
já que ele tinha formalizado a ideia de que não deve realmente compor multidões, agregar muitas pessoas, né? E aí ele se defendeu, né? Ele falou: não, a Copa América, né, como outras competições, ela vai ser só televisiva, né, tal. O Ministério da Saúde vai cobrar com rigor os protocolos e tal, tal, tal. Mas aí que tá, né? Ele foi apertado pelos senadores no sentido de que a Copa América tem uma natureza diferente, é um torneio internacional, né? Alguns senadores lembraram que vão estar no Brasil, né, delegações de atletas de mais de 10 estados, né, de 10 países. Né? É, quer dizer, a questão das variantes da Covid, né, chegando ao Brasil. Também lembraram ele, né, que já estão pedindo para participar, né, num dos trabalhos de cobertura eh, da Copa América, mais de 300 jornalistas de imprensa esportiva de tudo que é parte do mundo, né? Então, esses jornalistas vão chegar aqui, né? E como eles vão chegar aqui, né? Ah, também foi lembrado, não lembro o senador, que lembrou ele que o Campeonato Brasileiro do ano passado, em meio, né, a pandemia, o que restou do campeonato, né? Eh, tiveram a constatação de mais de 300 casos de Covid, né? Não foram, se eu não me engano, foram mortes, mas foram casos de Covid de delegações, né? De times de futebol. Bom, mas enfim, ele deixou bem claro, reafirmou que o protocolo será severo, né? E que pode sim realizar a Copa América. Um outro momento também, destaque da fala do Marcelo Queiroga, né? É... Tá. Ele foi apertado, foi emparedado pelos os senadores mais oposicionistas ao governo do presidente Bolsonaro, é, se ele concordava com aquelas aglomerações que o presidente Bolsonaro insiste em fazer periodicamente, de 15 em 15 dias, todo final de semana, né? Que agrega muitas pessoas, é visível pessoas sem máscara, né? E, e o interessante é que fizeram essa pergunta para ele, né? Mas fizeram antes a pergunta sobre o uso da máscara, né? Se ele concordava que era uma forma, sim, de proteção, né? Para a não proliferação do vírus, papapá, e eles falou que sim, que a máscara é imprescindível e tal, tal. E, de repente, colocam a cena, né? Agora está tendo um, um painel lá onde mostra-se, né, cenas, né? E aí mostram a cena do presidente Bolsonaro, tal, tal, em meio à multidão, papapá. E aí em seguida emparedam ele, né? Fazem a pergunta: você concorda com essa atitude do presidente da República, tal? O ministro Queiroga se esquivou, dizendo: olha, eu não sou ministro da Saúde para fazer juízo de valor dos atos do presidente da República, né? E ele só respondeu todos os momentos dessa mesma maneira: não faço juízo de valor, eu tenho que ser ministro da Saúde. Bom, é, agora, teve um momento da fala dele que possivelmente ele não esteve bem alinhado, né, com o grupo dos 4 senadores governistas, né? Quando dessa vez, coisa que ele não fez da primeira vez que ele esteve na CPI, dessa vez finalmente ele afirmou que a cloroquina, né, não tem efetividade científica, né, não tem respaldo científico para o uso dela na cura da Covid, né? Então, diferentemente do primeiro dia que lá esteve, né? Bom, e o fato mais marcante, já no final já do dia, que ele fez uma promessa complicada. Ele fez uma promessa otimista, né? Queremos nós acreditar que o Brasil, né, venha a ter essa promessa cumprida. Ele prometeu, né, na terça-feira agora, que até dezembro, tá, toda a população brasileira, maior de idade, toda a população brasileira será vacinada. Né?
Então a gente torce para isso, né? Nós estamos aí em meados de junho, né? Caminhando para o meio de junho, né? E até dezembro, quer dizer, uma promessa, né? Muito otimista, né? Para um mundo em que, né, os países estão correndo, né? Desesperadamente atrás de vacinas, né? Bom, tomara que essa promessa se realize de fato. Bom, na quarta-feira, dia 9, nós vamos ter a presença também do depoente, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, né? O coronel Elcio Franco, que era mais ou menos um braço direito do ex-ministro Eduardo Pazuello, né? Não tivemos muitas novidades, não, né, do depoimento dele. Ele sempre demonstrou que estava ali cumprindo uma função burocrática, administrativa, né? Deixou bem claras as coisas ali, ele se saiu muito bem, né? Na quinta-feira, pessoal, que foi ontem, né? Nós vamos ter os votos de requerimentos, uma série de requerimentos de vários senadores, né? Mas uma coisa muito importante, a quebra de sigilo de vários investigados, inclusive, né, peixe grande, como a imprensa está chamando, né? A quebra dos sigilos do ex-ministro Pazuello e também do ex-chanceler, né, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? Bom, vamos ver o que esses sigilos têm a mostrar ou não têm a mostrar nada, né, para a CPI. E, no dia de hoje, foram ouvidos como convidados, ah, uma microbiologista, né? Uma renomada microbiologista aí dos institutos de pesquisas, das universidades, e o ex-diretor da Anvisa. Tranquilo? É o que temos, então, nessa aula de atualidades, tá, pessoal? Só eh, atualizando mesmo alguns fatos que correram no mundo, né? Sempre ligado ao Brasil no mundo e também na vida nacional. Eu quero agradecer a todos, um abração, tudo de bom. E vamos fazer a tarefa, hein, pessoal? Um abraço.